boa noite. Boa noite. Sexta-feira, 19 de maio. Delatores da JBS acusam uma legião de políticos de ter cobrado e recebido propina. O executivo Ricardo Saldi afirma que Michel Temer tratava disso pessoalmente com ele. E que o presidente usava um código ao cobrar pagamentos para manter em silêncio o ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba. Está dando alpiste para os passarinhos estão tranquilos na gaiola. Joesley Batista diz que a conta da propina da JBS para os presidentes petistas Lula e Dilma no exterior chegou a 150 milhões de dólares. 80 no do Lula, 80 no da Dilma. Dinheiro sujo, usado em campanhas eleitorais. Delatores também falam dos valores pagos a 2 ex-candidatos tucanos à presidência. 80 milhões de reais para Aécio Neves. 20 milhões de reais para José Serra. Só nos últimos 5 anos, Joesley diz que foram 500 milhões de reais em propina para políticos. Veja também, o procurador-geral Rodrigo Janot vê indícios de crimes pelo presidente Michel Temer. Corrupção passiva. Obstrução da justiça. E organização criminosa. E a Comissão de Valores Mobiliários investiga se a JBS aproveitou as delações para lucrar no mercado financeiro. O Jornal Nacional está começando. O Jornal Nacional começa hoje com detalhes da decisão do ministro Edson Fachin, que autorizou, a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. O presidente está sendo investigado por 3 crimes. Por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer está sendo investigado por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. E segundo a decisão que permitiu a abertura do inquérito, tudo começou quando o empresário Joesley Batista procurou os investigadores da Lava Jato e disse que gostaria de colaborar. A decisão do ministro Fachin registra que em uma reunião preliminar, no dia 7 de abril deste ano, Joesley, que na época já era investigado na Lava Jato e em outras operações, apresentou elementos de prova que indicam a possível prática de crime por parte do presidente da República, Michel Temer, do atual deputado federal Rodrigo Rocha Loures e do senador Aécio Neves, entre outras pessoas. Dentre os elementos de prova entregues oficialmente ao Ministério Público Federal estão 4 gravações. Uma delas é a conversa gravada com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Na conversa, Joesley, que levava um gravador no bolso, explica ao presidente que, como Eduardo Cunha tinha sido preso e o ex-ministro Gedel Vieira Lima estava sendo investigado, ele estava sem ninguém para fazer contato com o governo. É nessa mesma conversa que Joesley diz que estava pagando Eduardo Cunha regularmente e Temer fala tem que manter isso. De acordo com a decisão, se verifica que Temer indica o deputado federal Rodrigo Rocha Loures como pessoa de sua extrema confiança para tratar dos temas de interesse de Joesley. E os dois ainda combinam manter, quando houver necessidade, a prática de encontros noturnos no Palácio do Jaburu, sem registros oficiais. Para o procurador Rodrigo Janot, em trecho citado na decisão de Fachin, há elementos que provam a intenção de comprar o silêncio de Eduardo Cunha, que está preso pela Lava Jato. Abre aspas. Existem ainda elementos que apontam para diversos atos realizados com o intuito de impedir ou, de qualquer forma, embaraçar a investigação dos crimes praticados. Depreende-se do material colhido que o pagamento de propinas ao ex-deputado federal Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, mesmo depois dos mesmos estarem presos, tem, se não como motivação única, mas certamente principal, garantir o silêncio deles, ou ao menos a combinação de versões. Depois de gravar o presidente, Joesley Batista se reuniu com o deputado Rodrigo Rocha Loures, pessoa que Temer havia indicado por ser de sua inteira confiança. Os dois conversaram sobre a situação de Eduardo Cunha e Joesley contou a Loures o que falou com o presidente. O ministro Luiz Edson Fachin incluiu um trecho desse diálogo na decisão de abertura de inquérito. Não. Então, isso, eu vou falar o que eu acho, tá? Porque também o cara tá lá, né? Claro. Nunca mais vi o cara na vida. Eu sou Michel. Desde quando o Eduardo foi preso e ele, quem tá segurando as pontas sou eu. Eu tô cuidando dele, né? Dos dois. Tanto da família de um quanto da família do outro. Isso, aparentemente, está trazendo uma certa... De um lado é isso. Agora,
O que eu até comentei com você, o problema é o seguinte, Rodrigo, a gente tem que pensar que essa situação não dá para ficar o resto da vida. 1 mês vai, 2 meses, 3 meses, 6 meses, anos, mas vai chegando uma hora. Porque assim, você vai indo. Eu, por exemplo, eu estou tomando as pancadas e tal, mas estou me segurando, tal. Eu acho que eu me blindei ali no primeiro estágio ali, por enquanto eu estou, enfim. Mas é o tipo de situação que se não parar de bater, né, vai batendo. Em uma segunda conversa, Joesley pede a Rodrigo Rocha Loures uma ajuda, interferir em uma disputa com a Petrobras sobre o preço do gás fornecido a uma termoelétrica. A questão estava sendo analisada pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E segundo Joesley, ele estava perdendo R$1 milhão por dia por causa dessa disputa. De imediato, Rodrigo Loures se disponibiliza a ligar ou para o superintendente-geral do CAD, Eduardo Frade, ou para o presidente do CAD em exercício, Givandro Araújo. Ele acaba falando com Givandro. O Eduardo, ou você, na realidade o Eduardo, não é, pudesse olhar isso com carinho, porque ainda que a Petrobras seja nossa, não é bom para o mercado, não, é que vai ter ainda os leilões novos de petróleo, óleo e gás, energia. Quer dizer, se houver um sentimento aí fora de que, de alguma maneira, não há concorrência, é ruim para o governo. Em troca da ajuda, Joesley oferece para a solução dessa questão um montante de 5% de propina, que é imediatamente aceita pelo deputado. Segundo a Procuradoria, nesse ponto já haviam elementos que indicavam a possível prática de, pelo menos, corrupção ativa por Joesley Batista e de corrupção passiva por Rodrigo Loures. A entrega de dinheiro foi filmada pela Polícia Federal e, de acordo com os investigadores, parte deste dinheiro pode ter ido para o presidente Michel Temer. O Ministério Público Federal pediu a abertura de uma investigação formal, inclusive contra o presidente Michel Temer, no dia 7 de abril. O ministro Luiz Edson Fachin, no entanto, rejeitou o pedido porque entendeu que o procurador tinha que explicar melhor por que Temer deveria ser investigado. Janot, então, respondeu, em 24 de abril, que havia, entre outros, indícios de corrupção passiva contra Temer, crime que pressupõe o uso do cargo público. Janot diz que os elementos de prova revelam também que alguns políticos continuam a utilizar a estrutura partidária e o cargo para manterem crimes em prejuízo do Estado e da sociedade. Com o estabelecimento de tarefas definidas, o núcleo político promove interações diversas com agentes econômicos com o objetivo de obter vantagens ilícitas por meio de prática de crimes, sobretudo a corrupção. Há, pois, também um indicativo da prática do delito de organização criminosa. O ministro Fachin, então, concordou em abrir o inquérito também em relação a Temer. Ele entendeu que a Constituição permite, sim, investigação de presidente. Ele destaca que a investigação teria o objetivo de evitar a perda de provas. O Supremo Tribunal Federal liberou hoje os vídeos das delações da JBS. Nos depoimentos, o empresário Joesley Batista contou detalhes do encontro com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu na noite de 7 de março. Eu fui alinhar essa parte aí desse relacionamento que não estava andando. Eu fui avisar ele que esse negócio não estava andando e como poderia andar. E basicamente acho que encerrei minha conversa com ele, combinando como poderiam ser as próximas visitas, que tinha funcionado super bem ali, que eu entrei dando o nome do Rodrigo, né? Eu nem dei meu nome, ele até me perguntou se deu seu nome, eu falei, não dei, passei. À noite só abri o vidro, falei que era Rodrigo, entrei, parei direto na garagem e ele me atendeu ali no porão mesmo ali. Eduardo Cunha e do operador do PMDB, Lúcio Funaro, os dois presos na Lava Jato. Só para eu entender essa situação, esses valores mensais que o senhor paga e continua pagando isso ao Lúcio, e o valor que pagou ao Michel, para quê? Para garantir o silêncio deles? Qual é a razão disso? Então, agora, ultimamente, esse é que estava sendo o problema. É para garantir o silêncio deles, para manter eles calmos, né? Para manter o Lúcio calmo lá na penitenciária e o Eduardo também, né? O calmo é o quê? É para eles não revelarem algum fato? Calmo, eu não sei como ficar calmo na cadeia, né? Mas para ficar em silêncio e não se revelarem, né? Enfim. Aos procuradores, Joesley Batista contou ainda que o presidente Temer
disse para ele que Eduardo Cunha queria ajuda no Supremo Tribunal Federal. O Eduardo, o presidente comenta alguma coisa, o Eduardo pretende que seja ajudado por alguém, que faça alguma coisa por ele? Ele me fez um comentário curioso que ele disse: Eduardo quer que eu ajude ele no Supremo? Poxa, eu posso ajudar com 2, com 11 não dá. Eu também fiquei calado, ouvi ele, não sei como o presidente poderia ajudá-lo. Joesley Batista deu detalhes sobre a tentativa da empresa para obter ajuda do CAD em negócios envolvendo gás importado da Bolívia. Segundo ele, em troca da ajuda, negociou o pagamento de propina. Toda a negociação teria sido conversada com o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. O deputado, de acordo com o Joesley, foi indicado pelo presidente Temer para ajudar nos interesses da empresa. A questão do CAD, basicamente, é o que a gente está reclamando no CAD contra a Petrobras, que a Petrobras exerce na nossa visão, um monopólio do gás boliviano. E nós temos uma termoelétrica que vive do gás boliviano. A Petrobras tem um contrato onde ela tem a preferência total de todo o gás. E ela compra todo o gás e eu fico sem o gás para rodar, para funcionar a térmica. Uma térmica grande de 480 megas. Você está falando da estimativa que pode gerar de... Aí eu expliquei para o Rodrigo exatamente 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, no intuito, porque é o seguinte, a planilha do Eduardo acabou, a planilha do Lúcio acabou o dinheiro. No intuito de que nós temos que viabilizar para mantê-los lá, para manter a família do Eduardo, a família do Lúcio, tem que fazer mais negócio, que tem que prometer mais propina, que tem que reservar mais, né? E dentro desse contexto eu estava dizendo o potencial que daria, que no curto prazo, aí eu falei para ele que podia pagar 5%, o qual ele concordou. Eu expliquei que a gente abriria uma planilha e à medida do necessário a gente iria ali 5% do lucro da termoelétrica. Quando o senhor falou de 5%, qual foi a reação do Rodrigo? Não, ele disse, tá bom. Mas ele entendeu do que você estava falando, 5% era 5% do lucro, sim, propina, lógico. O CAD disse que o pedido da empresa não foi atendido e que o caso tem sido conduzido dentro da normalidade, sem qualquer favorecimento. O CAD disse ainda que está colaborando com a Justiça. Um outro delator é Ricardo Saldi, executivo da JIF, que é a holding dona da JBS. O executivo contou aos procuradores que, apesar de o deputado Rodrigo Loures ter sido indicado para ajudar nos interesses da empresa, a negociação da propina era feita diretamente com o presidente Temer. Com as minhas palavras, eu tenho a certeza absoluta que nós tratamos propina com o Temer, nós nunca tratamos propina com o Rodrigo. Tá. O Rodrigo foi o mensageiro que o Michel Temer mandou para conversar com a gente, para resolver os nossos problemas, para receber o dinheiro dele. Isso também é a visão que o Joesley passou para você. Quem teve pessoalmente contato com o Temer para esse assunto foi o Joesley, né? O Joesley. E ele passou essa... Porque nós não tratamos, eu estou afirmando, porque nós não tratamos de propina com o Rodrigo Rocha Loures. Entendi. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou ontem que o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, fosse afastado das funções parlamentares. Em abril, ele foi filmado recebendo uma mala de dinheiro da JBS em São Paulo. Nessas imagens, Rodrigo Rocha Loures foi flagrado pela Polícia Federal saindo rapidamente de uma pizzaria. Depois, ele joga a mala no porta-malas de um táxi que já estava esperando por ele. O deputado afastado olha para os lados e depois entra no carro. Ali estaria a primeira parcela da propina de R$500 mil semanais, que seria paga por 20 anos, segundo os delatores, num total de R$480 milhões. O deputado afastado desembarcou hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Rodrigo Rocha Loures foi o primeiro a descer do voo vindo de Nova York. E assim que pisou no saguão, foi hostilizado e chamado de ladrão. O deputado afastado disse que no momento certo se manifestaria sobre as acusações. Os protestos continuaram até a área externa do aeroporto. O Palácio do Planalto teve uma sexta-feira de alta tensão. A banda da Guarda Presidencial segue a rotina das sextas-feiras,
Mas nada aqui anda no ritmo de costume. A crise tomou conta da agenda presidencial. Michel Temer anoiteceu e amanheceu conversando com o amigo Antônio Cláudio Maris de Oliveira, a quem chamou para ser seu advogado de defesa no inquérito aberto ontem pelo Supremo Tribunal Federal. A conversa prosseguiu no Planalto. Assessores, ministros, aliados também estiveram com Temer. O presidente encaminhou a gravação que Joesley fez da conversa com ele para o Serviço de Inteligência da Presidência da República. Ele quer saber se o material gravado está íntegro ou tem cortes. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que estava a caminho do Timor-Leste, já havia chegado até a Índia. Foi chamado de volta. Ele, o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas se reuniram com o presidente. Na pauta, a avaliação da crise. Mas os ministros mais próximos do presidente viajaram antes de terminar o expediente. O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário-geral, Moreira Franco, por exemplo, foram para seus estados. O governo faz conta do prejuízo político no Congresso. A semana que seria de reformas acabou em rachaduras na base aliada. Com quem o presidente ainda pode contar? O PPS, por exemplo, saiu, mas diz que ainda apoia as reformas. Nos bastidores, sem rodeios, a avaliação é de que o governo ainda respira sem aparelhos. O quadro é grave e delicado. Palacianos calculam que tudo depende do que o ex-auxiliar de Temer, Rocha Loures, vai fazer, do que ainda vai sair no noticiário, da opinião pública. Estão todos com um olho na rua e outro nas investigações. Os mais céticos aqui no Planalto admitem que Temer tem que apresentar respostas convincentes a tudo o que aconteceu, se quiser que seu governo sobreviva. Em nota oficial, a Procuradoria-Geral da República informou que foi feita uma avaliação técnica da gravação da conversa do dono da JBS com o presidente Temer e concluiu que o áudio revela uma conversa lógica e coerente e que a gravação anexada ao inquérito do STF é exatamente a entregue pelo colaborador e que sua integridade poderá ser verificada no processo. O Jornal Nacional ouviu políticos e especialistas sobre o comportamento do presidente Temer durante o encontro com o delator da JBS. A conversa do presidente Temer com Joesley Batista, dono da JBS, aconteceu tarde da noite, às 22h40, no último dia 7 de março, no Palácio Jaburu, onde o presidente mora. No pedido de abertura de inquérito, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que, pelo áudio, é possível perceber que Joesley passa pela portaria sem se identificar e se dirige diretamente à garagem do palácio. Michel Temer e Joesley demonstram que já se conheciam. Ao todo, conversaram durante 30 minutos. Um dos temas foi Eduardo Cunha. Joesley disse que tem procurado manter boa relação com o ex-deputado mesmo após sua prisão. O presidente recomenda. Tem que manter isso, viu? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Em outro momento do diálogo, o dono da JBS passa a contar como vinha tentando interferir nas investigações, usando procuradores e juízes em seu benefício. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurada, do outro lado do juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Bom, se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. Políticos reagiram. Ficou evidente que o presidente cometeu crime de responsabilidade. O presidente da República ele não pode se proceder de uma forma incompatível com a honra, com a dignidade e com o decoro do cargo. É inaceitável que um presidente da República receba um sujeito que está denunciado pela força-tarefa da Operação Lava Jato e que tem a petulância de dizer ao presidente da República que ele já tem sob controle 2 juízes e também tem implantado
um procurador para lhe fornecer todas as informações necessárias. Ora, e o presidente responde como? Ótimo. Uma concordância? Algum crime? Quem conhece o Temer de perto, sabe que Temer, além de ser um jurista muito competente, é um cidadão muito delicado. O Temer procura sempre tratar bem as pessoas. O que eu vi ali é o Temer não querer tratar mal a ninguém. Pelo que eu vi, pelos áudios, eu não vejo nada contra o presidente da República. Mas eu acredito que não pese nada sobre o presidente da República. Pesa sim a República se recuperando. O Procurador-Geral da República apontou 3 indícios de crimes nessa conversa entre o presidente da República e o empresário. O ministro Edson Fachin, na sua decisão, deixou claro que não cabe a ele, neste momento, se aprofundar no mérito das suspeitas. Ele apenas autorizou o Ministério Público a investigar se o presidente da República cometeu ou não os crimes indicados. O Jornal Nacional foi ouvir especialistas. Primeira pergunta: o presidente teria cometido crime de obstrução à justiça? O presidente é um agente público e ouviu relatos de uma pessoa importante de crimes que estaria praticando. O relato foi bastante claro e bastante incisivo. O presidente tinha o dever de levar essa informação ao ministro da Justiça para que ele a repassasse à Polícia Federal para investigar. O presidente não podia ter deixado de fazer isso sob a alegação de que não acreditou no relato. Segunda pergunta: Michel Temer pode ser acusado de ter cometido crime de corrupção passiva? No relato oferecido pelo Rodrigo Janot, a narrativa é de que o presidente Michel Temer indicou Rodrigo Lures como a pessoa de confiança que iria favorecer Joesley e seus negócios na administração pública federal, por exemplo, no CAD e em outros órgãos de controle. Isso pode ser compreendido como um tipo de corrupção passiva, quando você garante benefícios indevidos a uma outra pessoa, se valendo da sua função pública. Terceira pergunta: o presidente teria cometido crime de formação de organização criminosa? Não necessariamente o presidente é cúmplice dos crimes cujo relato ouviu, mas o presidente pode, em tese, praticar o crime de prevaricação se ele deixa de tomar uma providência que é obrigatória para ele. O diálogo entre esse dono da JBS e o presidente da República mostra exatamente o interesse do presidente da República nos crimes que são relatados pelo controlador da JBS. Você não vai sair na rua e contar que você fez o crime. Você só você relata os seus crimes para alguém que tenha interesse na consecução desses crimes. Daí esse sentido de ser uma organização, a presunção de uma organização criminosa. Na delação premiada, Joesley Batista disse aos procuradores que um dos assuntos da reunião com o presidente Temer era o ex-deputado Eduardo Cunha. Joesley afirmou ter pagado 20 milhões de reais por uma manobra de Cunha na Câmara que favoreceu as empresas do grupo. Eu fui lá no intuito de saber basicamente o seguinte. Primeiro, voltando um pouco atrás, tem o problema do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro, né? Que o Lúcio Funaro é o operador financeiro do Eduardo, do esquema PMDB da Câmara, né? O esquema PMDB da Câmara é composto pelo presidente Michel, Eduardo, enfim, alguns outros membros. Eu fui lá dizer que, olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso, e a gente paga lá uma mensalidade para o Lúcio, até hoje, e... Paga apenas para o Lúcio ou paga também para o Eduardo? Não, para o Lúcio é uma mensalidade. Para o Eduardo foi um montante. A gente, depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo de dívida que ele tinha créditos, supostos créditos, né, por ilícitos lá de propina
que tinha ficado num saldo anterior. Isso é relacionado àquele esquema do FI e FGTS? Não, esse era 20 milhões que é relacionado à renovação do incentivo da desoneração tributária no setor de frango, que na época o Eduardo Cunha tramitou essa prorrogação e pediu lá 20 milhões para que isso acontecesse. Enfim, na realidade eu achava que era 15, depois ele disse que era 20, então por isso ficou esse saldo de mais 5. E aí eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu tinha pago tudo, estava tudo em dia, mas tinha acabado. Por outro lado, que eu seguia pagando o Lúcio R$400 mil por mês, e eu queria informar isso a ele e saber a opinião dele, né? Foi onde, de pronto, ele me disse que era importante continuar isso, e enfim. O delator Ricardo Saldi contou aos promotores que a propina paga a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro, apontado como operador de Cunha, como você viu, era chamada de alpiste. Esse dinheiro foi o seguinte, na verdade, isso que eu contei, e já tinha vencido praticamente parte do acordo que nós tínhamos feito com o Lúcio. E numa conversa que o Joesley teve com o Michel Temer... Só esse acordo com o Lúcio é o pagamento de propina por liberação de... Do FI e FGTS. E o Lúcio era o operador intermediário do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Já narrado em outro depoimento. Já narrei, isso. Aí, o dinheiro do Eduardo Cunha tinha terminado e o Michel Temer sempre pedia para manter eles lá. O código era tá dando alpiste com os passarinhos estão tranquilos na gaiola, tal, tudo, né? Começou com o Gedel, depois passou tal. Quando o Gedel foi abatido também no meio do caminho, o Joesley foi lá conversar com o Michel Temer. E nessa conversa, o Joesley falou para ele, tá acabando o alpiste lá dos passarinhos. Como é que vai fazer? O que nós vamos fazer para melhorar isso? O que vai fazer? Ele falou, não, continua, isso é muito importante. Isso é muito importante. O Joesley, então, naquele momento, falou, Ricardo, vamos continuar pagando mais 1 ou 2 aí para o Lúcio, até nós definirmos de onde vai vir esse dinheiro agora para pagar. Em outro depoimento, Joesley Batista disse que deu 30 milhões de reais para a campanha de Eduardo Cunha à presidência da Câmara. Nós fomos um importante financiador da campanha dele para presidente da Câmara, com 30 milhões na época. Ele saiu comprando os deputados, ele saiu comprando um monte de deputado Brasil afora. Para isso que servia esses 30 milhões. Sim. Então, um bocado de nota fria apresentada por esses deputados, foi em torno de 10, 11 milhões. Teve dinheiro em espécie entregue direto a ele, que eu não sei o que ele fez com isso, em torno de 5 a 6 milhões. E 12 milhões... Não, foi ao contrário. 12 milhões em dinheiro, 5.600 foi feito doação social para o PMDB. Nós não conseguimos contato com a defesa de Eduardo Cunha. Foi divulgado hoje um vídeo que mostra a irmã de Lúcio Funaro recebendo uma bolsa com R$400 mil de Ricardo Saldi, da JIF. Segundo as investigações, esse dinheiro seria para comprar o silêncio do operador, que está preso, como nós já dissemos. O vídeo foi gravado no dia 20 de abril. Roberta Funaro aparece com a filha saindo da empresa, acompanhada de Ricardo. Eles entram num carro e seguem para outro local. Na hora de descer, Ricardo entrega a bolsa com dinheiro e Roberta agradece. Ricardo, obrigada por tudo, viu? Nossa, você foi, como disse a Luísa, nota 10. O diretor da JBS, Ricardo Saldi, falou sobre um pagamento para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, e de uma traição. Na época, Eunício era senador e relator de uma medida provisória que, segundo o delator, poderia prejudicar um grupo de empresas. Ricardo contou que pagou, mas que depois Eunício voltou atrás. Falei, Eunício, isso aí vai quebrar o setor. Você arruma um jeito de dar essa medida provisória para nós e nós te ajudamos na campanha, igual nós sempre fizemos. Olha aí, estava aí a campanha, as coisas e tal, vamos achar um jeito de ajudar. E falei, Ricardinho, isso aí você sabe, tem um custo aí, vamos fazer um custo aí de uns 5 milhões, isso é muito pouco, mas para mim ajudar meus pais, ajudar quem for e tal, 5 milhões. Eu falei, Eunício, mas a gente já é parceiro há muito tempo, você vai cobrar isso do grupo, 5 milhões? Ele falou, não, eu vou cobrar isso da associação. Por incrível que pareça, ele já sabia que era a associação inteira. Eu vou cobrar isso da associação.
Falei, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião aqui com todos os presidentes da associação, que são os donos das empresas, e vamos trazer eles aqui e vamos conversar. Fizemos essa reunião, conversamos sobre isso, mudamos o texto e saímos de lá com uma proposta de 5 milhões. Pagamos. Sim. E sabe o que aconteceu? Eu posso falar que ele era meu amigo. 8 meses depois, ele foi relator da outra medida provisória e voltou atrás. Revogou o artigo que vocês tinham... Exatamente. E priorizaram esse povo aí e pegaram dinheiro. Já tinha sido pago tudo. Tinha pago tudo. Aí você não foi tirar satisfação com ele? Foi perguntar o que tinha acontecido? Esse tipo de negócio, doutor, depois de pago, isso aí não tem mais jeito. Como é que eu vou falar? Oh, você está me roubando. Oh, você está fazendo isso. O senhor acha que eu vou ter o dinheiro de volta ou as empresas vão ter o benefício de volta? O presidente do Senado, Eunício Oliveira, confirmou que recebeu os representantes do setor e disse que isso é normal em casos de relatoria, mas que nunca usou suas funções legislativas para favorecer empresas públicas ou privadas e que os diálogos relatados pelo delator são imaginários. A seguir, as suspeitas contra Aécio Neves, do PSDB, detalhadas na decisão do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. O que Joesley Batista falou sobre contas no exterior dos ex-presidentes Lula e Dilma. As suspeitas contra Aécio Neves, apontadas pela Procuradoria-Geral da República, foram detalhadas na decisão do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. O ministro autorizou buscas de documentos de Aécio e o afastou das funções de senador. O relator da Lava Jato no Supremo reproduziu os trechos mais relevantes da investigação. No início da decisão, o ministro Luiz Edson Fachin afirma que há indícios de uma atividade delituosa múltipla e depois, ao longo de 40 páginas, detalha as suspeitas. Um dos casos é o pedido de R$2 milhões feito por Aécio ao dono da JBS, Joesley Batista. Quem intermediou essa solicitação foi a irmã de Aécio, Andréa Neves, presa ontem. Aécio queria o dinheiro para pagar advogados e pede a Joesley que a quantia seja entregue ao primo dele, Frederico Pacheco, também preso ontem. O acerto foi gravado pelo empresário delator no dia 24 de março e usado como prova na delação. Eu mandado a André lá, porque eu passei 10 noites sem dormir direito, eu vou não tem jeito, eu vou entrar na assim, advogado. Então, eu vou pronto. O menino entra em contato com o Fred, ele manda o menino ligar para o Fred, pronto. E aí o Fred já sai de lá, já deixa na casa do cara e acabou. Pronto. 500 semana. Eu acho que eu consigo. O menino liga para o Fred. Pronto, ele está certo. O monitoramento revela que Frederico, primo de Aécio, esteve na sede da JBS nos dias 12 de abril e 19 de abril deste ano, quando recebeu R$500 mil de Ricardo Saúde, executivo da JF, grupo que controla a JBS. Todo o contexto ilícito foi acompanhado pela Polícia Federal. O dinheiro foi lavado, segundo as investigações, por Menderson Souza Lima, assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB. Menderson é considerado peça-chave, apesar de não ter relação direta com Aécio. Segundo o MP, ele ajudou o primo de Aécio no recebimento e no transporte da propina, para que o dinheiro chegasse ao destino determinado por Aécio. Outros acertos milionários também foram detalhados. Pagamentos antes e depois de campanhas eleitorais. Segundo o Ministério Público, Joesley contou ser o maior doador de Aécio e que também doou por Caixa 2. E que mesmo depois da campanha, vendeu um imóvel superfaturado por R$17 milhões a uma pessoa indicada por Aécio para fazer chegar a Aécio o dinheiro. Fachin diz, quanto ao delito de corrupção passiva e posterior lavagem de dinheiro, há fortes indícios de solicitação e percepção de vantagem indevida por Aécio e sua irmã. Segundo os procuradores, os delatores Joesley Batista e Ricardo Saúde descreveram relação espúria entre o grupo JF e Aécio nos últimos anos. Merece destaque pagamento de propina de mais de 60 milhões em 2014, por meio de notas frias a empresas indicadas por Aécio. O pagamento a diversos partidos políticos para ingressarem na coligação de sua candidatura à presidência. Em contrapartida a todos esses pagamentos, Aécio usou seu mandato para beneficiar interesses do grupo,
como liberar créditos de 12 milhões de ICMS da JBS Couros e créditos de 11 milhões e meio de reais de ICMS de uma empresa adquirida pela JBS. Os documentos também detalham sinais de que Aécio queria atrapalhar as investigações da Lava Jato. Ele responde a inquérito junto com o deputado afastado Rocha Loures e o presidente Michel Temer. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Aécio e Temer agiram juntos para impedir o avanço da operação. Segundo o documento, verifica-se que Aécio Neves, em articulação, dentre outros, com o presidente Michel Temer, tem buscado impedir que as investigações da Lava Jato avancem, seja por meio de medidas legislativas, seja por meio do controle de indicação de delegados de polícia que conduzirão os inquéritos. Dessa forma, vislumbra-se também a possível prática do crime de obstrução à justiça. Segundo o empresário, Aécio falou que tinham que aprovar a lei de anistia ao Caixa 2 e a do abuso de autoridade. E acrescentou que Aécio disse que já tinha falado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que na mesma conversa sobre a lei de anistia ao Caixa 2 e a do abuso de autoridade, Aécio disse que só cuidava dessas questões, da tentativa de aprovar isso e que já estava articulando com Rodrigo Maia e Michel Temer. Fachin concluiu que Aécio mostrava empenho em adotar medidas que pudessem interromper ou embaraçar as apurações, o que demonstra, ao menos indiciariamente, articulações quanto à eventual mudança do ministro da Justiça, a quem considera não ter força suficiente para interferir na distribuição dos inquéritos da Polícia Federal, atribuindo inquéritos de investigados alinhados com o Planalto a delegados previamente selecionados. E sobre as medidas legislativas, Fachin diz que Aécio propõe-se articular medidas legislativas para, de alguma forma, coartar apurações ou anistiar crimes passados. Fachin encerra a decisão citando Eneu Domício Ulpiano, um jurista do período clássico do direito romano. Esses são os preceitos do direito: viver honestamente, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu. No vídeo da delação, o executivo da JF, Ricardo Saldi, afirmou que Joesley Batista tentou não pagar os 2 bilhões de reais que Aécio Neves pediu para pagar a defesa dele. A gente doou aproximadamente 80 milhões para ele, né? Uma coisa assim. Na campanha. Na campanha, é. E pós-campanha ele continuou achando que a gente tinha algum compromisso com ele, alguma coisa assim, que nós não tínhamos. E que ele precisava pagar, e ele queria que a gente fizesse um aditivo no nosso contrato para pagar o cara por ele. Aí o Joesley falou, não, de jeito nenhum, não faço mais nada de errado, não quero nada de errado, tal. Ele falou, ó, o que eu posso fazer é o seguinte para você, posso te ajudar, a última vez que eu posso te ajudar é o seguinte: eu faço para você 4 parcelas de 500 mil, você diz que deve 1 milhão para o advogado, outro advogado para o outro advogado, eu faço o seguinte: semanalmente eu te dou 500 mil. E assim, se for eu que vou te entregar o dinheiro, eu só entrego para você, eu não entrego para terceiro. Aí o Aécio falou, não, eu vou mandar o Fred, que é meu primo, que ele teve vários contatos na campanha lá, ele sempre esteve lá e tal, e aí lá eles resolvem isso lá. E o Joesley falou, tá bom, então eu vou pôr o Ricardo para administrar isso, e eles se entendem lá, para pagar esses advogados 1 milhão para cada um. E aí isso foi, ele foi lá, nós entregamos para ele 500 mil. Pro Fred. Pro Fred, em dinheiro vivo, todas notas de 100. E ele pôs na mochila, pegou um táxi e voltou para Belo Horizonte. O empresário Joesley Batista deu detalhes da compra de um prédio em Belo Horizonte como forma de enviar dinheiro para Aécio Neves. Teve outro evento que eu também registrei também, trouxe aqui para vocês, que enfim, do senador, do Aécio Neves, o qual eu conheci ele na campanha de 2014, e nós fomos o maior doador de campanha dele. Em 2015, ele seguiu precisando de dinheiro, eu acabei, através da compra de um predinho, não sei como, lá em Belo Horizonte, por 17 milhões, esse dinheiro chegou nas mãos dele. Aí depois, no ano seguinte, 2016, ele dizendo que esses 17 milhões era para pagar restos de campanha e tal. Que já tinha acabado a eleição. Que já tinha, a eleição foi em 2014. E a eleição de 2014 também teve um monte de Caixa 2. Imóvel foi uma compra normal? O imóvel está no preço de mercado? Precisava de 17 milhões e tinha um imóvel que dava para fazer de conta que valia 17 milhões. Enfim.
houve um superfaturamento do imóvel para justificar esse repartido, né? A gente não estava atrás de comprar um imóvel em Belo Horizonte. A defesa de Aécio Neves afirmou que o diálogo mantido entre o senador e Joesley Batista se deu única e exclusivamente numa relação entre pessoas privadas, em que Aécio solicita apoio para cobrir custos de sua defesa, já que não dispunha de recursos para tal. A defesa também declarou que foi apresentada anteriormente uma proposta de venda de um apartamento de propriedade da família, mas que o delator propôs, já atendendo aos interesses de sua delação, emprestar recursos ilícitos. Ou melhor, recursos lícitos. Bonner. A defesa de Aécio Neves afirmou ainda que todos os recursos da JBS recebidos pela campanha de 2014 foram doações oficiais e não envolveram qualquer tipo de contrapartida ou de uso de dinheiro público. A defesa também afirmou que Aécio Neves jamais atuou em favor da empresa JBS e que não existe qualquer ato dele como parlamentar ou presidente do PSDB que possa ter colocado empecilho aos avanços da Lava Jato. O dono da JBS também disse que usou notas frias para repassar dinheiro de Caixa 2 para a campanha do tucano José Serra à presidência em 2010. O senador José Serra, a gente participou da campanha dele de 2010. Campanha ao Senado. A presidência da República. Ele teve pessoalmente no escritório nosso, enfim, nos pediu lá que a gente participasse, eu fui e autorizei fazer até 20 milhões de reais, acabou que não fomos dos principais financiadores de campanha dele, e agora também recentemente, nos levantamentos, que eu achei que tinha sido 20 milhões tudo oficial, porque eu tinha comandado lá, e para fazer eu achei que tinha, a gente viu aqui nas auditorias internas nossa que teve dos 20 milhões, 6 milhões foi pago com nota fria. Eu fui atrás de ver, eles deram nota de patrocínio de um autódromo, de um camarote no autódromo de Fórmula 1, como se nós tivéssemos comprado um camarote de Fórmula 1. E teve realmente esse camarote, teve realmente essa corrida de Fórmula 1, só não podia custar 6 milhões, né? Enfim, aí nós compramos esse negócio lá por 6 milhões, tem uma nota de 420 mil da empresa PPM Análise e Pesquisa, que eu também não sei que empresa é essa. Mas a empresa do camarote dos 6 milhões qual que é? LRC. Isso na época era comandado por uma pessoa... Eventos e promoções, né? Isso. Quem que é a pessoa? Furquim, que é falecido, era um amigo de infância, dizia-se amigo de infância do Zé Serra lá. Furquim, né? E, enfim, é isso. Isso aqui nunca teve ato de ofício. Mas antes e o outro pagamento da empresa PPM, Analista e Pesquisa, como é que foi? Foi também nota fria? Nota fria. Qual foi o valor? 420 mil. E a diferença, os 13 milhões, foi doação oficial ao partido. Ao partido. Tudo isso na campanha de 2010. O senador José Serra declarou que todas as campanhas dele foram conduzidas dentro da lei, com as finanças sob responsabilidade do partido, e que nunca ofereceu nenhuma contrapartida por doações eleitorais. Joesley Batista contou detalhes de 2 contas correntes no exterior em nome dos presidentes Lula e Dilma. O total dos depósitos, segundo Joesley, chegou a 150 milhões de dólares em 2014. Seria uma contrapartida da JBS por facilidades no BNDES e fundos de pensão. O empresário disse que todo o gerenciamento era feito pelo então ministro Guido Mantega. Teve 2 fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri 2 contas, tudo conta minha. Essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula, tinha quanto na conta, você lembra? Então, é 70 ou 80? 70 ou 80. Eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? Porque... Depois gastou toda a campanha.
o ministro Guido se manteve no Ministério da Fazenda com a eleição da presidente Dilma. Isso. E o esquema continuou. Fazer um negócio. A única coisa é que ele pediu para me abrir outra conta. Foi aí a primeira vez que eu desconfiei que o dinheiro não era dele. Eu também não sabia se ele estava falando aquilo, enfim, para me induzir a pensar que não era dele. Aí quando trocou o governo... que esse negócio dele é relativo, porque o que ele vai fazer depois com o dinheiro... Isso, eu não sabia. O seu trato era com ele. Meu trato era com ele, eu digo assim, meu trato sempre foi com ele. Não era com um partido, com campanha? Não. Mas quando eu digo assim, quando terminou o governo Dilma, eu não me lembro qual foi o primeiro, terminou o governo Lula, qual foi o primeiro negócio que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Isso. Aí eu falei, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mas vem aqui, eles sabem disso? Curioso, né? O Lula sabe disso, a Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Tanto é que sempre que eu ia lá no Ministério, sempre, não sei, mas, sei lá, quando passava um certo período, sei lá, 1 mês, 2, 3, eu sempre pedia para tirar um extrato e levava para o Guido. Para mostrar a continha e tal, não sei o quê. Aí ele pegava aquilo, dizia ele que ia mostrar para o Lula, ia mostrar para a Dilma. Ele ficava com aquele papel para... Não, eu abri outra conta. E começou a depositar lá? Passei a depositar lá e tal. E a antiga? Ficou com aquele dinheiro? Ficou lá com aquele dinheiro. Sempre que eu ia lá, eu levava os 2 extratos. Ele falou assim, isso aqui é do Lula. E esse aqui é da Dilma. Eu não me aprofundei se era do presidente Lula, ou se é do governo Lula, ou se é do governo Dilma. Em 2014 ele usou o quê dessas duas? Tudo. Das 2 contas? Acabou. Exatamente. Das 2 contas. Ele foi até acabar o dinheiro. Isso também eu achei muito curioso. Somando as duas tinha quanto em 2014? 150 de dólar. 150, né? Isso. 150 que o dólar era 2, deu 2 e pouco, né? Deu 300 e tantos milhões, que foi o nosso ano. Joesley relatou como foi o uso dos 150 milhões de dólares na campanha de 2014. Disse que os partidos é que determinavam como seria o pagamento com base numa lista feita pelo então ministro Guido Mantega. Quando foi no ano de 2014, ali no início da campanha, por volta, creio que maio, junho, ele me chama, isso mesmo, ele me chama e diz, fez uma lista, falou, Joesley, eu precisava que você fizesse essas doações aqui. Fez uma lista de partidos e de valores e tal, eu peguei aquilo e disse, o que eu faço aqui? Falou, não, o Edinho vai ser o tesoureiro da campanha. Dinho Silva. É o Dinho Silva, eu conheci ele pouco. Falei, eu conheço e tal. Ele falou, vai te procurar e você vai operacionalizando isso aqui com ele. Aí, cada partido ia vindo e cada partido que ia decidindo se queria por fora, por dentro, nota fria, dinheiro, caixa 1, caixa 2, e que aí eu já não participava muito mais. Aí já era o Ricardo. Você está falando de Ricardo Saúde. Saúde, Joesley Batista também afirmou que o ex-ministro Antônio Palocci pediu dinheiro para a campanha de Dilma Rousseff em 2010, 30 milhões de reais. Quando foi em 2010, ele virou assessor da campanha da Dilma, ele me pediu 30 milhões de doação e eu achei que eu tinha feito tudo doações oficiais. Isso virou um anexo aqui, só porque quando também nós estávamos olhando nossos documentos, a gente viu que dos 30 milhões, nos nossos documentos nós pagamos 20, nós não pagamos 30. E dos 20 que a gente pagou, teve uma parte que foi em nota fiscal, teve uma parte que foi em dinheiro. A defesa do ministro Antônio Palocci disse que não vai se pronunciar. O ministro Edson Fachin não abriu nenhum inquérito no Supremo Tribunal Federal em relação às citações feitas pelos delatores da JBS aos ex-presidentes Lula e Dilma, mas enviou uma parte dos documentos e das delações para a Procuradoria da República do Distrito Federal, em Brasília. É a parte que se refere ao suposto uso de contas no exterior para pagar campanhas eleitorais.
A outra parte do material foi enviada para a Procuradoria da República do Paraná, em Curitiba, para que os procuradores avaliem se há alguma ligação com as investigações da Lava Jato. Nesse outro trecho que nós vamos ver agora, Joesley Batista fala como o deputado João Carlos Bacelar Filho, do PR da Bahia, o procurou para comprar votos de deputados contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Diga lá, o que você quer? Falou, Jair, nós precisamos comprar os deputados lá para ganhar a eleição. Comprar os deputados e ganhar o impeachment. Para bloquear o impeachment. Para bloquear o impeachment. Falei, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Ele falou, não, tem aqui uma lista, me mostrou a lista lá de 30 deputados. 5 milhões cada um, 30 deputados, nós ganhamos impeachment e tal. Falei, uai, mas será assim? 30 deputados ganham impeachment? E não ganharia ainda, né? Imagina se tivesse comprado os 30, ainda teria perdido. Enfim, a situação constrangedora ali e tal. Isso um dia antes do... No sábado, à noite. Sábado, 10h30 da noite. Eu disse, João, faz o seguinte, 5 deputados por 3 milhões você pode comprar, por minha conta. Aí eu falei, não, mais 5 milhões, 3 é pouco. Tá? 3 milhões cada. 3 milhões cada. Eu falei, ó, 30 eu não dou conta de comprar, compra 5 lá por 3 milhões cada. Ele estava incluído nessa aí? Não, ele não. Ele era um... Ele era um convicto lá. Nós não conseguimos contato com o deputado João Carlos Bacelar Filho. O executivo Ricardo Saldi também deu detalhes de um suposto pagamento de mensal ao então candidato ao governo de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Na época, Pimentel era ministro do Desenvolvimento Econômico do governo Dilma Rousseff e teria recebido o que o delator chamou de um mensalinho de R$300 mil. Como ele era um ministro importante, numa área onde a gente atua em mais de 50 países, estamos quase que nos 5 continentes, um ministro de desenvolvimento econômico é importante para uma estrutura, né? Uhum. E nós atendemos o pedido dele e fizemos para ele aí um repasse de 300 mil. Nós começamos em julho, agosto, em agosto uns 10 meses. Agosto de que ano? 2014, antes da eleição. Então não foi 2013, porque antes da eleição, a eleição foi em 2014. 2014, né? Novembro de 2014. É porque foi de quando a quando? Foi uns 10 meses, a gente pode colocar aqui, porque passou a eleição, a gente ainda continuou pagando. Continuou? Mensalmente. Mas começou no dia 6/8 de 2013, a primeira nota fiscal. Ah, tá. Aí, o senhor falou 14, foi até que dia? Tem até 29/10 de 2014, foi quando terminou a eleição. Tá. E aí, foi um escritório de contabilidade que ele pediu lá... Foi 300 mil mensais. Mensais. Então, ao longo de todos esses meses. Todos esses meses. E foi o escritório Andrade, Antunes e Henriques Advogados, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Daí para lá, eu não sei como é que eles tiravam esse dinheiro, como é que já passava para ele. Entendi. E aí era nota fria, notas... Fria, totalmente fria, propina, contrato, tudo simulado também. Tudo faz junto. O governador Fernando Pimentel afirmou numa rede social que está sendo acusado mais uma vez de forma leviana e mentirosa, que já teve todos os sigilos levantados e que nada ilícito foi encontrado, que o acusador não apresentou provas e que aguarda com serenidade o processo legal que comprovará sua inocência. O governador negou ainda qualquer ligação com o escritório de advocacia citado. O escritório Antunes e Henriques Advocacia e Consultoria não quis se pronunciar. O empresário Wesley Batista disse em outro trecho de delação que, em 2014, o então governador do Ceará, Cid Gomes, pediu à JBS 20 milhões de reais em propina para financiar a campanha do sucessor dele ao governo do estado. Em troca, a empresa receberia valores devidos pelo governo do Ceará. Em que pese ter sido pago via doação social, era uma propina. Era uma propina. Uhum. E o objetivo era para liberar um crédito que era devido. Que era legítimo nosso. Já era devido, tá. O Estado nos devia. Bom, isso era de quanto? Chegou no final de 2014, nós tínhamos 110 milhões de reais de crédito que o Estado tinha que nos pagar. Uhum. O então governador Cid Gomes esteve no nosso escritório, comigo e com o Joesley, e fez uma solicitação de doação de campanha para a campanha do governador atual. Que ia sucedê-lo. Eu não me recordo o nome, se não me engano é Camilo. Mas nós não tivemos com o Camilo. Quem pediu essa doação foi o então governador Cid Gomes,
Camilo Santana, né? Camilo Santana, pronto. O ex-governador do Ceará, Cid Gomes, afirmou que nunca recebeu 1 centavo sequer da JBS. O governador Camilo Santana disse que as informações que ele tem sobre as doações para a campanha é de que foram feitas de forma correta e dentro da lei. O Supremo Tribunal Federal também autorizou a abertura de inquérito para investigar se a JBS teve ajuda de um procurador da República que atuou na Operação Greenfield. O procurador Ângelo Goulart foi preso ontem. Nos depoimentos, além de citar o nome do procurador, Joesley Batista disse que tentou conquistar apoio do juiz federal Ricardo Soares Leite. Esse juiz seria amigo de um advogado contratado pelo empresário. O juiz Ricardo Soares Leite apareceu no noticiário há alguns dias quando determinou a suspensão das atividades do Instituto Lula. A medida foi revogada nesta semana. Apresentado por um outro advogado chamado Juliano Costa Couto, que foi apresentado por um amigo pessoal meu. Chamado André. Isso. Lá no dia eu conheci, conversei, achei que ele como advogado poderia colaborar, poderia fazer um bom trabalho em defesa da Eldorado. E dentro dos préstimos dele lá como advogado, dentro dos honorários que ele pediu, cobrou, que a gente negociou na realidade, ele incluía dizendo, né, que ele tinha muita proximidade a um juiz chamado Ricardo, mas que na realidade não é o juiz do caso. Não é o titular da vara. Não é o titular da vara. Eu não entendo bem, mas ele é o substituto. Da mesma 10ª vara. Da mesma 10ª vara. Eu achei que, enfim, talvez aquilo poderia ajudar em alguma medida. O Tomás sempre deixou claro que não tinha propina para esse juiz. Ele sempre disse que era muito amigo, tinha muito amigo, tinha muito... Sabe sobre o nome do juiz? Não sei. Soares Leite. Ricardo Soares Leite. Tá, então ele dizia que tinha amizade com o juiz, tinha influência. Muita influência, muita amizade, que o juiz ia na casa dele, e aí eu disse, olha, então eu quero ver um dia que você faça um jantar aqui na sua casa e eu quero vir aqui conhecer essa pessoa, Ricardo, esse juiz, que é o juiz substituto, né? Que chama. Isso. Enfim, e aí se deu toda a tratativa. Sim. Ele falou que não haveria dinheiro para o juiz. Ele foi muito claro. Ele disse, olha, com o Ricardo eu não tenho negócio nenhum financeiro. Eu sou amigo dele, a gente janta junto, nós temos ótima relação, enfim, as nossas mulheres se conhecem e tal, mas e eu acho que eu posso influenciar. E foi dentro desse contexto que nós contratamos, acertamos com ele. Na realidade, aí eu acertei com ele informalmente, liguei para o nosso advogado, Francisco, disse, Francisco, eu queria te sugerir, indicar para Eldorado, contratar o Willer Tomás, um advogado aqui de Brasília, que eu fui apresentado por um amigo. Então, só uma coisa, qual foi o valor que... 4 milhões de honorários. Iniciais, né? Pela causa, e 4 milhões se tivesse êxito. O êxito seria o que? O trancamento? Arquivamento do inquérito. Arquivamento do inquérito. Tá. A assessoria da 10ª Vara Federal, onde atua o juiz Ricardo Leite, respondeu pelo magistrado. Afirmou que as declarações de Joesley Batista são infundadas e que a 10ª Vara já tomou diversas medidas em desfavor dos interesses da JBS. A assessoria de Willer Tomás disse que a profissão de advogado está sujeita a acusações injustas, mas que tudo será esclarecido durante as investigações. O advogado Juliano Costa Couto disse que ele não tem nenhum vínculo com a JBS e que apenas indicou o advogado Willer Tomás para trabalhar com Joesley Batista. Nos depoimentos aos procuradores, Joesley Batista fez uma espécie de balanço da ajuda que a JBS deu a políticos em troca de alguma contrapartida. Segundo ele, 1.829 candidatos receberam dinheiro do grupo. Tem pagamento via oficial, Caixa 1, via campanha política, tem via Caixa 2 e tem dinheiro em espécie. Basicamente essa é a forma de pagar. Normalmente isso acontece o seguinte, se combina o ilícito, se combina o ato lá de corrupção com o político, com o poder público, lá o dirigente do poder público,
E daí para frente se procede o pagamento. Os pagamentos são feitos das mais diversas maneiras, seja nota fiscal fria, seja dinheiro, caixa 2, seja até mesmo doação política oficial. Então, muitas das doações que o senhor vai relatar aqui, tidas como oficiais registrados no TSE, na realidade são contrapartidas. É uma propina disfarçada. Isso, propina disfarçada de doação política. Perfeito. O senhor tem uma ideia do montante envolvido na quantidade de propina paga nos últimos anos? Tem esse número já levantado? Nós fizemos doação oficial de uns 400 milhões e pagamos mais uns 100 milhões em nota fiscal fria. Dos 400 milhões, dos 500 milhões então total, pode-se considerar que dos 500 milhões, 400 milhões foram contrapartida ajustes ilícitos. Ajustes ilícitos feitos pelos políticos, a gente naquela hora pagando. Foram 500 milhões total, sendo que dos 500, 400 foi via oficial e 100 via notas fiscais ou dinheiro. Desse montante? Agora, dos 500, uns 400 foi lícito, teve ato de ofício, né? Uns 100 milhões não teve ato de ofício, foi realmente doação a candidatos. Isso vai ser tudo explicado no anexo, os números. Os senhores têm esses números já? Tem todas as planilhas. Alguma coisa sobre a questão? Não, só para confirmar que o senhor está voluntariamente prestando esse depoimento. Voluntariamente. O executivo da JIF, Ricardo Saldi, que também é delator, disse aos procuradores que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, pediu propina em troca da entrega de uma fábrica de outra empresa, a BRF, uma fábrica que estava ociosa no interior do estado do Rio. O dinheiro, de acordo com o delator, foi usado na campanha ao governo de Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Então, quanto que é isso, Sérgio? Ele falou, vamos ficar aí entre 30 e 40 milhões de propina. Eu falei, você tá louco, que isso? Aí acabamos chegando em 30 milhões. Entre 25 e 30. Acabamos fechando em 27,500. Né? E esse dinheiro nós fechamos e foi para a eleição, uma parte grande para a eleição do Pezão e uma parte grande para a eleição dos candidatos a deputado dele lá. Ele tinha interesse em fazer vários deputados, até porque a gente está vendo aí hoje que ele teria vontade de se cercar. O Pezão aí, participou dessa? Não posso ser injusto com o Pezão, depois que não. Tá. Eu tive com o Pezão algumas vezes, nunca tratei, até porque eu não consigo fazer isso, eu nunca tratei um centavo com o Pezão. 20 milhões de propinas dissimulada em doações oficiais. Os outros 7 milhões e meio foi tudo em propina. Desculpa, propina tudo foi. Foi em espécie, em dinheiro vivo. Luiz Fernando Pezão não quis comentar. A defesa de Sérgio Cabral informou que só vai se manifestar na justiça. A BRF declarou que, por uma mudança na estratégia de negócios da empresa, desistiu da fábrica e a devolveu em 2014 ao governo do Rio. Na delação, o diretor da JIF, Ricardo Saldi, afirmou que o hoje ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, recebeu propina para que o partido dele, o PSD, apoiasse a chapa Dilma Temer na campanha presidencial de 2014. E depois vem o PSD. Quem tratava comigo era o partido, sei lá, social democrático. Era o Gilberto Kassab. Isso. Aí ele foi comprado por 20 milhões, 21 milhões. E foi mais ou menos do mesmo jeito. Doação oficial. Nota fria. Nota fria e dinheiro vivo. Inclusive aqui tem uma passagem que poucas pessoas fizeram isso que eu vi do Kassab. Até estranhei um pouco, que ele reservou um pouco de dinheiro para ele. Pessoa física. Dos 20 milhões que ele vendeu o partido, em vez de ele pôr tudo dentro do partido, ele falou, olha aqui, eu vou deixar aqui 5 milhões, 6 milhões, que depois eu faço umas notas fiscais da empresa do meu irmão e você me paga, que é para mim viver, para mim sobreviver e tal, tudo. Isso me chamou muita atenção na campanha toda, porque eu já vi o cara pegar um dinheiro para a campanha e gastar na campanha, né? Agora o cara ganhar um dinheiro do PT e guardar para ele no bolso dele é muito difícil, só ele e o Kassab fizeram isso.
Só o Temer e o Kassab que guardaram o dinheiro para eles gastarem de outra forma. Em nota, a assessoria de Gilberto Kassab declarou que nunca houve negociação do partido e que as doações ao PSD foram registradas junto à Justiça Eleitoral. Afirmou ainda que o Gilberto Kassab nunca recebeu de empresas recursos pessoais. No mercado financeiro, a melhora de hoje nos indicadores foi insuficiente para compensar o pânico de ontem. A Bolsa de São Paulo subiu 1,7%, mas ontem ela sofreu a maior queda em quase uma década, 9%. O Banco Central vendeu dólares no mercado e ajudou a acalmar os investidores. O dólar recuou de R$ 3,40 para R$ 3,25. A Comissão de Valores Mobiliários, que é uma espécie de xerife do mercado financeiro, abriu 5 processos para investigar as operações da JBS com dólares e na Bolsa de Valores antes do vazamento da delação de Joesley Batista. A suspeita é de que a empresa tenha ganhado dinheiro com o impacto da notícia no mercado financeiro. Num lugar com tantos boatos, esse era o maior. Entre investidores e corretores, o comentário era de que a JBS e os seus controladores teriam aproveitado para lucrar com a crise política, causada pelas denúncias e gravações do próprio dono da empresa. Hoje, a Comissão de Valores Mobiliários, o xerife do mercado, anunciou que entrou no caso. Entre ontem e hoje, a CVM abriu 5 processos para investigar a JBS e a sua controladora, a JIF, da família Batista. A suspeita é de que elas tenham lucrado na negociação de ações da própria JBS e na compra de dólar, quando a moeda americana estava mais barata antes do terremoto que atingiu o mercado ontem. Este mês, o dólar variou em torno de R$ 3,15. Na quarta-feira, antes do escândalo político, fechou em queda, R$ 3,13. Ontem, pulou para R$ 3,38, uma alta de 8,15%, a maior em 18 anos. Já no caso das ações da empresa, elas abriram a semana acima de R$ 10 e fecharam hoje a R$ 8,69, uma diferença de 20%. O documento da CVM mostra que um dos processos abertos hoje investiga a prática de crime de insider trading, que é o uso de informações privilegiadas para lucrar na venda ou na compra no mercado financeiro. Isso teria sido feito em 2 tipos de operação: em dólar futuro, contratos de compra e venda fechados em alguns meses, e de ações da própria JBS. Esse processo já foi comunicado ao Ministério Público Federal. Outra investigação analisa a atuação do Banco Original, controlado pela JIF, no mercado de derivativos, que são contratos, alguns muito especulativos e que podem gerar grandes lucros. A CVM informa que está monitorando os possíveis impactos sobre os fundos de investimento afetados pelas últimas movimentações do mercado. Em nota divulgada antes do comunicado da CVM, a JBS disse que tem como prática usar instrumentos de proteção financeira para minimizar seus riscos, já que tem dívidas em dólar. E citou um exemplo: só a variação da moeda entre 31 de março e 18 de maio, ontem, dia do terremoto no mercado, provocaria um prejuízo de R$ 1 bilhão. Em nota divulgada agora há pouco, a JBS informou que não teve acesso aos processos da Comissão de Valores Mobiliários e que, assim que tiver, irá prestar os esclarecimentos necessários. A JBS reiterou que todas as operações dela e de seus controladores respeitam a lei. Os diálogos entre o empresário Joesley Batista e o presidente Michel Temer e as acusações sobre outros políticos seguem repercutindo no Congresso. Aliado do presidente Michel Temer, o deputado Carlos Marum, do PMDB, disse que Temer foi vítima do que chamou de cilada. Entendo que o presidente pouco falou, porque imaginou que se encontrava diante de um empresário bem-sucedido, realmente, em função de muitos favores recebidos, porque a atitude deste pseudo-empresário, na verdade, foi de um charlatão, não de um homem de negócios. O líder da rede reagiu. Os crimes, o leque de crimes que está tanto no anexo 9 da delação do senhor Joesley Batista, como na própria gravação, vão de prevaricação, formação de quadrilha e corrupção ativa. Pela primeira vez na história republicana, um presidente é objeto de inquérito no Supremo Tribunal Federal. E isso é tratado como normal,
como se nada estivesse acontecendo. O senhor Temer não tem condições alguma de continuar ocupando o terceiro andar do Palácio do Planalto. O deputado Alessandro Molon também condenou os diálogos. O áudio aprofunda em muito a crise, ele não é nem um pouco normal, ele é mais grave do que qualquer pessoa que conheça direito podia esperar. Nele, a gente vê um presidente agindo de forma criminosa para manter a prática de crimes, para manter criminosos impunes. Isso é totalmente incompatível com o que se espera de um presidente da República. O novo presidente do PSDB, Tasso Gereissati, disse que o partido aguarda mais esclarecimentos, que é preciso cautela e observar o respeito à Constituição sobre o que disse Temer. O pecado foi ter ouvido. Havia uma expectativa do Brasil inteiro em que nós assistiríamos a uma gravação do presidente comprando ou dando aval para que silenciasse o Eduardo Cunha. E isso não aconteceu. Sobre as revelações envolvendo Aécio Neves, Tasso disse que ele pretende se defender. O ex-presidente do partido, presidente do partido afastado, me disse o seguinte, que vai provar a inocência dele, vai provar que é uma injustiça que está sendo feita com ele e por isso se afastava do partido para se dedicar a estudar todos os detalhes das delações contra ele para provar essa inocência. Enquanto ele não for julgado culpado, ele tem o direito à defesa e provar sua inocência. O líder do PT na Câmara rebateu as afirmações de que a JBS repassou 150 milhões de dólares no exterior às campanhas de Lula e Dilma, com o conhecimento dos dois e por intermédio do ex-ministro Guido Mantega. Olha, as campanhas do PT, tanto da Dilma quanto do Lula, foram campanhas feitas com recursos contabilizados, com recursos doados. E não tem muito sentido essa denúncia, porque o recurso no exterior, ele não adianta ser pago no exterior, as despesas são realizadas no Brasil. Então, eu não acredito que isso seja verdade. Os presidentes da Câmara e Senado não estiveram no Congresso hoje. Os 9 pedidos de impeachment contra Temer precisam ser analisados pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. Depois, seguem para o presidente da Casa, Rodrigo Maia, encarregado de dar prosseguimento ou não a eles, com base no regimento, na lei do impeachment e na Constituição. Segundo a Secretaria, não existe prazo para essa decisão. O Ministério Público Federal informou que ainda não fechou o acordo de leniência com o grupo JIF, por causa de um impasse em relação ao valor da multa a ser paga pela empresa. Os procuradores defendem o pagamento de 11 bilhões e 169 milhões de reais em 10 anos, 5,8% do faturamento do grupo em 2016. A JIF quer pagar 1 bilhão, que equivale a 0,5% do faturamento naquele ano. Por lei, a multa pode variar de 0,1% até 20% do faturamento. O Ministério Público avisou que a proposta vai expirar à meia-noite de hoje.